Você já parou para pensar em quem veio antes de você? Nas histórias que te formaram, nas raízes que você carrega, mesmo sem saber? Oi, Oi, Best! Best! Aqui é a Nath. Aqui é a Mati E e nós nós duas duas somos somos a a dupla dupla Nath Nath e e Mati. Mati. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Já aproveita para seguir, curtir, comentar e compartilhar com os amigos. E aproveite para avaliar a gente nas redes sociais, aqui nas outras plataformas. Respire fundo e E bora bora lá! lá! Bom, pessoal, nesse episódio vamos falar sobre o que é ancestralidade, como ela se manifesta em diferentes culturas, como nos afeta emocionalmente, espiritualmente e culturalmente. E o mais importante, como podemos honrar nossos ancestrais no nosso dia a dia. Best, o que é, né? Vamos trazer primeiro o que é ancestralidade. Bom, a ancestralidade ela é a ligação que a gente tem com nossos antepassados. Então, imagina um fio que vai indo do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, tudo isso é a ligação da sua ancestralidade. Então, nas duas áreas familiares, né? Tanto materna quanto paterna. Aqui a gente traz cultura, identidade, pertencimento. Então, às vezes eu vou dar um exemplo. É, a sua avó tem uma tradição que você tem, e isso vai seguindo por gerações e gerações, que às vezes veio lá do antepassado mesmo. Tudo isso é ancestralidade. Vocês já repararam como certos padrões dentro das nossas famílias se repetem? Como, por exemplo, sei lá, uma tradição. Todo Natal, a família estar unida, cada um vai trazer um prato de comida, ou tem que fazer especificamente um prato que é feito apenas no Natal. Isso é uma tradição. Isso a gente carrega de gerações passadas. Isso é ancestralidade, a gente carregar as informações dos nossos antepassados para os dias atuais. Outro exemplo que a gente pode trazer são comportamentos com relação à nossa aos nossos pais que acabam refletindo em nós. Um exemplo seria se, vamos lá, meu pai apanhava do meu avô. Um exemplo, tá, gente? Não que isso seja verdade, mas, por exemplo, você vê um pai que batia no filho. Esse comportamento pode ser repetido, porque o filho apanhava e ele acha que, tipo, assim, quando crescer, vai ter outro filho e esse comportamento se repetirá. Até chegar uma geração onde quebram isso. Onde fala assim: não, agora, a partir de mim, esse comportamento não se repetirá porque não foi um bom comportamento e isso me prejudicou. A partir desse momento, você vai quebrar um ciclo vicioso que foi passado de geração em geração. E é aí que a gente quer chegar nesse ponto. A gente precisa entender que quando nós viemos, né, escolhemos a família em que decidimos nascer, de certa forma, vamos carregar essa carga dos antepassados. E é muito importante curar elas, porque assim você consegue se libertar. Você consegue acabar com certos padrões e nunca foram, assim, ativos, vamos dizer assim. Isso é muito interessante porque quando a gente busca o autoconhecimento, a ancestralidade é um dos pontos mais importantes para a gente aprender. Porque muitas das coisas você vai vir dos seus antepassados. Então é importante você olhar. Por quê? Se você for fazer uma cura mais profunda, você vai descobrir coisas que é ligado ao seu antepassado e você vai ter que ressignificar essa energia, ou até mesmo honrar. Então é muito importante a gente ter esse entendimento. Então, assim, a importância dele é você entender. Às vezes vai ser uma coisa boa, às vezes também vai ser uma coisa para cura e libertação. Então, o buscar do ancestral é importante para isso. Às vezes, assim, você vai buscar uma cura ligada à sua infância, que é ligada com a sua ancestralidade materna. A ancestralidade está ali. Então, tudo isso é importante. A gente pode reparar em certas culturas, como, por exemplo, a asiática. Temos muitos quando vocês podem assim, você vai numa casa de alguém, de um tal, ao entrar na casa, você provavelmente vai se deparar com um altar, que em japonês a gente chama de Hotokusama. Que é um altarzinho onde a gente põe a foto dos nossos antepassados, né, por exemplo, avós, bisavós, e a gente oferece um prato de comida, porque acreditamos que as pessoas que já se foram, se a gente oferecer essa comida, lá do outro lado ela vai estar recebendo esse alimento e sentirá, tipo, carinho nosso por eles. É como se a gente estivesse tentando honrar a vida deles aqui. Uma outra cultura também muito interessante a gente saber é os indígenas. Eles cultuam bastante a sua ancestralidade. Para eles é como se fosse conseguir viver aqui por conta deles. Eles têm essa visão. Então aqui é o respeito, além das pessoas, é com a terra. Então às vezes é um pouco diferente que a gente, porque eles realmente sabem da importância da árvore, do cultivo, as memórias que vêm lá de trás. Então assim, vocês podem já ter visto sobre, acho que é Dança da Chuva, que é o nome, porque tem uma importância muito grande ali, que vem de ancestralidade.
Então eles usam isso como até um modo de viver. Às vezes tá acontecendo essa situação porque é ligado ao meu lá do meu passado e assim vai indo. Então, o interessante aqui, porque eles usam mais para o viver no dia a dia, né, então, eles pegam uma informação e vai seguindo isso ao longo do tempo. Enquanto a gente, quando a gente vai buscar sobre a ancestralidade, é sempre sobre uma situação que a gente tem que fazer uma cura ou uma libertação. Interessante que a gente pode trazer, por exemplo, se você é considerada a ovelha negra da família, isso quer dizer que os seus ancestrais te escolheram, claro que você concordou também antes de reencarnar, e você seria o escolhido para curar esses padrões que se repetem de geração em geração. Então, se você tá na família e, tipo assim, você é o diferentão, que eu quis seguir outro caminho, eu não quero ser o que eles estão, ou sei lá, não quero ir para a mesma eh, a religião, prefiro outros meios. Você tá aqui, na verdade, para curar esses padrões que vem seguindo na sua linhagem, que é um pouco honroso, claro, mas de certa forma difícil, porque você se sente sozinho naquele momento. Você acha que, tipo assim, ninguém vai estar do seu lado, porque por ser diferente. Mas saiba que a ancestralidade sua, seu bisavô ou seu tataravô, ou enfim, né, gerações passadas estão do seu lado, te honrando e pedindo para que você também honre a vida deles, que isso vai trazer libertação. Isso é um ponto de partida onde eles falam assim: a partir de você, daqui para frente, vai ser diferente. Vão ser criados novos costumes, vão ser trazidos, como posso dizer, amor, sabe? Vai ser modificado das crenças. Muito interessante, Beth. Você trouxe assim de uma forma tão linda. Então vamos lá. Aqui a gente vai trazer também como você pode se conectar com a sua ancestralidade para trazer uma libertação, cura, ou também é muito importante você honrar e perdoar. Vou dar um exemplo. Se às vezes você descobrir que lá no seu antepassado tinha muito problema com escassez financeira, isso tem muito na ancestralidade. O que que você tem que fazer? Você vai ter que acessar a informação e honrar. Agradeço por você, naquela época, com o entendimento que você tinha, viver dessa forma, mas hoje eu ressignifico isso. Então eu te perdoo. O fato, às vezes, só de falar, decretar isso para o seu ancestral, já traz um grande passo para sua libertação. E aí você pode adquirir em outros meios, fazendo Ho'oponopono e tudo mais. Mas isso já é uma forma de você honrar, e essa é a importância, você honrar e perdoar, porque naquela época eles tinham entendimento, não tinha muitos conhecimentos. Sem contar também que é o autoconhecimento. Então, você despertando, você buscando, você já tá curando aí sua ancestralidade. E é muito legal, inclusive, a gente pode linkar isso ao despertar, né? Despertar espiritual, onde é necessário essa quebra de padrões, quebra das crenças limitantes, dos dogmas que foram implantados em nós, que a gente, tipo, seja o modelo da família. Claro que muitos não vão ser vistos como os modelos bons, né? Às vezes vão por conta do tipo de pensamento, tipo de criação que foi dado aos nossos pais ou aos nossos avós, é um pouco mais difícil deles conseguirem compreender o que nós buscamos. Porque, imagina, eles vieram de tempos de guerra, tempos muito difíceis. Então, se libertar dessas formas de pensamento, dessas crenças, é muito mais difícil para eles. Por isso que nós, né, viemos para quebrar isso, para mudar esse paradigma, para mudar a forma de pensamento deles, com amor, com sabedoria. Mas para trazer esse amor e essa sabedoria, primeiro precisamos curar nós internamente. Lembre-se, as pessoas não vão te seguir pelo que você fala, e sim pelo que você faz. Então tente ser sempre o exemplo da sua família, para que eles falem assim: "Nossa, meu, como ela mudou, mas tipo, mudou um bom, sabe? Vou seguir o que ela tá fazendo, porque olha como que ela tá melhor, olha como que ela tá agindo com amor, olha o exemplo que ela é". Vocês parar pra pensar, as pessoas não vão seguir alguém que só fala e faz totalmente o contrário. As pessoas vão seguir aquelas que apresentam exemplo físico e demonstram o exemplo, não só palavras dadas, sabe? Palavras ao vento. Uma coisa interessante para pontuar aqui também, se você está passando pelo despertar e busca curar sua ancestralidade, você além de estar curando e honrando, você já está curando para suas gerações futuras. Então, vamos supor que você acessou uma cura e você liberou. Os seus filhos, os seus futuros netos, eles não vão ter mais essa cura para ancestralidade, porque você limpou elas. Até às vezes parentes próximos, seus irmãos, e assim por seguinte, então os sobrinhos e tudo mais não vai ter essa cura, porque você foi lá, né, foi a pessoa escolhida e curou.
Então isso é bem interessante, porque além de você estar curando você, né, você vai estar curando muitas gerações, então isso é muito importante. É legal o que a Beth tá falando, porque realmente, cada geração, por exemplo, a geração dos nossos pais, alguém deles, se ele tiver irmão, né, ele vai ser responsável, ele vai ser escolhido e vai ser responsável por curar esses karmas, né, essas informações. Se essa pessoa escolhida não conseguir, vai passar para o próximo. Por isso que é muito importante que ela tá falando, a gente, como consciência, né, nós temos a consciência, curarmos isso. Para quê? Para que a próxima geração não precise passar tantas dificuldades, tanto talvez sofrimento, dependendo de como for a cura, e limpando, porque aí seriam caminhos abertos. Estaríamos simplesmente tirando aquilo que não há mais necessidade de estar. Beleza. E já vamos puxar aqui o Best Indica, e a primeira indicação seriam terapias. Recomendo a terapia multidimensional, e aí ela consegue trabalhar, né, não só nesse plano, mas em outros. Isso já ajuda demais, trazendo uma leveza e uma clareza também do que precisa ser curado. Outra dica também é o Ho'oponopono, que é específico para ancestralidade. Então, na hora que for fazer, você pode falar, né? Ancestralidade abençoado, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. Isso já é uma forma de você honrar, você tá ali agradecendo, é como se fosse uma oração mesmo. Eu agradeço pela jornada, porque você me ensinou e agora essa cura já está pronta para ser finalizada. Então, essa é muito interessante também. Indicação seria a constelação familiar. Essa também é muito boa para trazer clareza do porquê agimos, né, com, por exemplo, nossos pais ou nossos avós. E é bem legal. Outra coisa que eu queria comentar, tem uma novela coreana que tá em alta agora que chama Se a Vida Te Desse Tangerinas. Ao assistir essa série, você consegue perceber um certo padrão das gerações se repetem. E é mais ou menos isso, entende? Por isso que é muito importante honrar os seus antepassados. Trazer, né, o amor incondicional. Se quiser fazer o decreto do amor incondicional para eles, né, que seria criador de tudo que é, envie amor incondicional para os meus antepassados, eles encontrem a luz e que tudo que é necessário de cura seja feita. Para o bem maior, grato está feito, está feito, está feito, mostre-me Criador. Você fazendo isso vai curando, pode perceber, vai trazer uma leveza depois de um certo tempo, e no futuro é só gratidão. A Beth falou sobre constelação familiar e eu vou dar uma dica de uma série que tem no Netflix que fala sobre ancestralidade. Então vocês vão conseguir ver na prática, é bem interessante. Se chama Uma Nova Mulher. E ele retrata exatamente isso. E muitas das curas é ligado ao antepassado. E aí você já vai vendo se ressignificando e como a pessoa vai melhorando. É uma indicação bem legal. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou desse episódio, lembre-se de compartilhar com os amigos, seguir nosso podcast em todas as plataformas digitais. Fique ligado para mais conteúdo sobre bem-estar e espiritualidade. Até o próximo episódio. Muito amor incondicional, mil beijos de luz.